Uma pergunta que costumam me fazer bastante é como eu aprendo programação? Então, nesse vídeo, a gente vai discutir um pouco sobre esse tema. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Tecnologia em Jogo. Para quem não me conhece, meu nome é José Ricardo, eu sou professor e pesquisador e atuo aí principalmente na área de computação gráfica e inteligência artificial. E hoje nós vamos discutir aqui uma pergunta que eu costumo receber bastante, que é como eu aprendo programação. Então, vamos lá discutir um pouco aí sobre esse tema. Bom, pessoal, uma pergunta aí que eu costumo receber bastante, principalmente aí pelos meus alunos, por pessoas que estão iniciando na programação e que nunca tiveram contato com nenhuma linguagem de programação, por exemplo, é qual o melhor caminho para poder se desenvolver nessa área de programação. E a gente sabe que programação costuma ser um bicho de sete cabeças aí para muitas pessoas. Algumas acham complicadas, outras, às vezes começam a aprender e aí acabam desistindo. Mas a dica de ouro que eu dou para vocês aqui, tá, é que programação, você não começa aprendendo pelas linguagens, tá? Uma dica de ouro que eu dou para quem está começando, e para quem quer aprender programação, é você começar aprendendo lógica de programação, tá? A lógica de programação, ela é independente de linguagem, Então, ela faz você começar a pensar de forma lógica, tá? Então, é um caminho onde você acaba se desvinculando de algumas sintaxes, vamos dizer assim, das linguagens de programação que podem dificultar o seu aprendizado. Então, o ponto principal aqui é primeiro você condicionar o seu pensamento a pensar de forma lógica, para que depois, à medida que você vá avançando nos seus estudos, isso, aprender uma linguagem de programação acabe sendo um pouco mais fácil. Então, pessoal, um dos sites que eu indico bastante aí para quem está aprendendo programação é esse Portugal Web Studio. Ele basicamente, para quem nunca ouviu falar, o Portugal é uma linguagem de script, vamos dizer assim, tá? Uma linguagem de lógica de programação que foi desenvolvida justamente para você aprender a programação sem se preocupar com sintaxe de linguagem de programação, e toda aquela complexidade que algumas linguagens têm. Então, esse site aqui, o Portugal Web Studio, ele é um IDE, ele é uma IDE online, você não precisa baixar nenhum programa. E a partir daqui você consegue criar alguns códigos-fontes somente se concentrando aí na lógica de programação, nessa linguagem Portugal, que é uma linguagem que tem algumas instruções na língua portuguesa, justamente para você treinar sua lógica, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem, aqui desse lado direito, a gente tem alguns exemplos de programas que trabalham com entrada e saída, trabalham com operações aritméticas, algoritmos sequenciais, desvios condicionais, laços de repetição, vetores e matrizes, subrrotinas e bibliotecas. Então, basicamente, um programa que você desenvolve, essas operações, tá? Esses conteúdos aqui, basicamente, são os blocos de construção de qualquer programa aí que você for desenvolver, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui, olha, o primeiro programa que a gente costuma construir com os alunos, e com quem está começando a aprender programação, é esse Olá Mundo. Então, eu dei 2 cliques ali, reparem aqui, olha, que eu tenho, o início aqui do programa, tenho aqui a função início, tá? E aqui eu tenho uma instrução chamada escreva, que basicamente ela imprime alguma coisa na tela. Então, se eu executar
né, esse programa, vocês vão ver que o resultado dele será basicamente essa mensagem aqui sendo escrita aí no seu terminal. Olá, mundo. Tá? Então, eu posso vir aqui também e, por exemplo, começar a aprender sobre desvios condicionais, né? Estruturas de desvios. Então, por exemplo, vou pegar esse programa aqui que calcula a idade do usuário. Então, ó, se vocês repararem, ele tem aqui um escreva, né? Ele declara aqui algumas variáveis, tá? Menor e idade, né? Do tipo inteiro. Tenho aqui o escreva e depois tem o leia, ou seja, basicamente esse comando aqui de leia, ele vai ler alguma coisa que o usuário inserir, né? Ele vai pedir alguma informação para o usuário. E aqui ele verifica, olha, se que é uma estrutura condicional, né? Se idade for menor do que 18, escreva você é menor de idade, né? E se não, escreva você é maior de idade. Então reparem que eu tenho alguns exemplos que, né, através de alguns problemas, eles vão demonstrando o funcionamento dessas estruturas. E aí, se eu executar aqui, vocês vão ver que ele vai começar imprimindo, né, informe sua idade, e aqui ele está pedindo a minha idade. Então, eu vou digitar aqui, por exemplo, 40, vou dar um Enter, e repare que ele colocou você a maior de idade, né? Então, através desses exemplos aqui, você pode, né, ir estudando e complementando também o seu aprendizado à medida que você vai aprendendo sobre essas estruturas. E aí, pessoal, você aprender a pensar de forma lógica é o principal ponto de partida para que você tenha sucesso aí no seu aprendizado de programação. Muitas pessoas acabam partindo diretamente para uma linguagem sem, primeiramente, treinar a sua lógica, né? Isso dificulta bastante o aprendizado da linguagem de programação, porque a linguagem de programação, né, diferente do Portugal, ela tem várias estruturas, né? Ela pode ser, por exemplo, orientada a objetos, né? Pode ser uma linguagem orientada a objetos, pode ser uma linguagem procedural, pode ser uma linguagem funcional, e isso acaba dificultando aí o aprendizado, tá? Então, primeira dica que eu dou é você aprender, né? Aprender e treinar a sua lógica de programação. E esse site Portugal ele é muito importante para isso. E depois que você treinou a sua lógica, né, a minha segunda dica é parta, tá? Aprenda uma linguagem menos complexa. Muita gente também que eu conheço quer partir direto para um Java, para um C, C++, né? Que acabam sendo linguagens muito mais complexas, tá? Então, a minha segunda dica é: aprendeu Portugal? Aprendeu lógica de programação? Então, é uma linguagem interessante para você, né, avançar no seu estudo de aprendizado de programação, é aprender JavaScript. Tá? JavaScript é uma linguagem que ela é bem flexível, então, né, você consegue ali aplicar a sua lógica que você aprendeu no Portugal no JavaScript sem maiores problemas. Você consegue ver o seu resultado, né? Na verdade, você consegue ver o resultado do seu programa, né, diretamente no navegador, sem precisar baixar nenhum tipo de programa, tá, para poder desenvolver, né? Então, isso acaba facilitando muito o seu aprendizado. E aí, pessoal, novamente, né, uma outra ferramenta que eu sugiro vocês a darem uma olhada é o PlayCode. Né? O PlayCode ele é vamos dizer, uma ideia online, tá? É um compilador online, né, que você consegue escrever o seu código diretamente, tá, no browser sem precisar baixar nenhum programa para isso. Então, ó, aqui no PlayCode, eu venho aqui no Start Code e se vocês repararem, ele tem vários templates, né, baseados aí em JavaScript, tá, para você começar o desenvolvimento do seu programa.
E, por exemplo, ó, você pode trabalhar com programas, né, que são baseados em Canvas, né, ou seja, são programas gráficos. Então, aqui ó, tem o Canvas 5, né, tenho bibliotecas que trabalham com é, React, né, tenho programas que trabalham com React, por exemplo, né, tenho templates, na verdade, que trabalham com React, né, tenho templates que trabalham com Solid.js. Então, tenho vários templates aqui que eu posso utilizar. Mas para quem está começando novamente, né, é importante vocês se concentrarem primeiramente em aprender a linguagem de programação. Né? Aprendeu a lógica, agora eu vou colocar isso. Né? Vou treinar, vou avançar aprendendo uma linguagem de programação, tá? E a indicada aqui é o JavaScript. Então eu venho aqui, olha, e seleciono, tá? Diretamente essa primeiro template aqui JavaScript, né? Que é JavaScript puro, né? Sem nenhuma complexidade. E aí tá aqui, ó, o meu programa, né? Script.js. Novamente, ó, const message hello world. Tá? Então aqui a gente pode, ao invés de const, por exemplo, colocar var, tá? Que é justamente a declaração de uma variável chamada message com valor hello world. Aqui, tá? Eu estou pegando o header, né? E imprimindo essa mensagem aqui no console. Tá? Se eu executar, pessoal, se eu der aqui o play, ó, aqui tem um botãozinho de executar, olha aqui, ó. Então eu vou dar o play aqui, vocês vão ver que o meu resultado vai aparecer diretamente aqui. Se eu modificar, né, se eu modificar aqui bem-vindo, olha só, reparem que o resultado já vai sendo automaticamente atualizado, tá, na minha página. Isso daqui é um WebView, né, que, como eu falei, JavaScript é uma linguagem orientada, é uma linguagem para desenvolvimento, né, de páginas, parte lógica aí de páginas web, tá? Então eu tenho aqui o WebView, né, que é a execução do meu JavaScript, tá, no navegador. E aqui eu tenho o mesmo resultado sendo executado no console. E aí, galera, a partir do momento que você aprende, né, você aprendeu lá sua lógica de programação com Portugal, conseguiu, né, desenvolver a sua lógica, criar um programa com aqueles blocos, né, de programação, por exemplo, blocos condicionais, blocos de repetição e etc., você consegue aprender qualquer linguagem de programação, tá? Claro que existem alguns paradigmas, né? Por exemplo, como eu havia comentado, linguagem orientada a objetos, linguagens procedurais e etc. Mas a partir do momento que você aprende lógica, fica muito mais fácil de você, né, aprender qualquer outra linguagem de programação. E aí, galera, só recapitulando. Aprendeu lógica de programação? Treinou lá aqueles blocos, né, bloco de repetição, bloco de entrada e saída, treinou lá o bloco de condicional, aprendeu tudo isso com Portugal? Beleza, então agora você pode escolher uma linguagem de programação, né, e aprender essa linguagem de programação. E a minha sugestão é aprenda JavaScript, tá? Porque é uma linguagem mais flexível, né, que não tem tanta complexidade, tá? Uma linguagem fácil de aprender, né? Justamente para você ter aquele sentimento, né, de que agora eu aprendi uma linguagem de programação, né? Uma linguagem que várias pessoas usam. Então, você fica com esse sentimento, né, de que agora você sabe uma linguagem de programação real, né, vamos dizer assim, tá? E a partir desse momento, né, que você aprendeu JavaScript, aí sim vocês vão ver que aprender uma outra linguagem, por exemplo, Python, por exemplo, Java, é basicamente você mudar a sintaxe, tá? Então, por exemplo, ali no JavaScript você tem console.log, né? No Python você tem print, tá? Então só muda, pessoal, o que muda aqui, né, são as sintaxes, tá? Que as linguagens de programação usam, que as linguagens, né, de programação utilizam. Então vocês vão ver que seguindo esse trajeto de aprender lógica, depois uma linguagem de programação fácil, você vai ver que sua evolução ela vai ser muito mais rápida,
né? E muito menos dolorosa, vamos dizer assim, tá? Vai ficar bem mais, vai ficar um pouco mais fácil essa sua trajetória, tá? De aprender uma linguagem de programação, beleza? Se você está aprendendo uma linguagem de programação agora, queria que vocês comentassem aqui colocassem aqui nos comentários qual como é que você está progredindo, qual a sua progressão, se está achando fácil, se está achando difícil, né? Se você aprendeu lógica primeiro, tá? Então coloca o teu relato aqui embaixo para a gente poder discutir um pouco, tá legal? E queria pedir para vocês também, para, se gostou desse vídeo, já se inscrever no canal, tá? Ativar aí o sininho, e deixar um like também para poder ajudar na divulgação, tá? E no crescimento aqui do canal. Beleza, pessoal? Se tiver alguma dúvida, tá? Se tiver alguma dificuldade em aprender programação, se tiver alguma dificuldade nessa direção aqui que eu coloquei para vocês, de primeiro aprender lógica e depois uma linguagem fácil, coloca aqui nos comentários também, tá? De repente eu consigo ajudar vocês. Beleza, pessoal? Então esse foi um vídeo bem curtinho, justamente para poder dar uma direção, uma orientação para quem está aí se aventurando no mundo da programação. Tá legal? Nos vemos aí no próximo vídeo. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.